A vista daqui de cima é de tirar o fôlego. É incrível, é realmente uma boa vista. O Brasil foi colonizado em 1500, mas a nossa história só começou 250 anos depois disso. A região onde hoje é Boa Vista era terra espanhola, segundo o Tratado de Tordesilhas, isso se não fosse o Tratado de Madrid. E isso despertou em Portugal a vontade de construir o Forte São Joaquim, com o intuito de barrar a invasão de ingleses, holandeses e franceses, que vinham para cá atrás dos indígenas e também atrás da lenda do Eldorado. Cândido, fala pra gente, como é que começa a história de Boa Vista? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, a história de Boa Vista está ligada ao Forte São Joaquim. Inicialmente, o Forte São Joaquim, aqui às margens do rio Tacutu, em 1752, quando foi o início do Forte São Joaquim. Então havia muitas invasões aqui dos espanhóis vindo pela Venezuela, dos ingleses aqui da Guiana, então isso fez necessário que tomasse conta dessa área. E um deles, o terceiro comandante, é o Inácio Lopes de Magalhães, um cearense, veio para cá. Quando chegaram nessa área aqui, onde hoje é a Orla Taumaná, onde tem aqui esse monumento aqui aos pioneiros, ele viu isso aqui, tinha uma comunidade indígena e tal. Eles gostaram do local. E aí fundaram a sua fazenda, colocaram o nome de Fazenda Boa Vista, né? E a partir dessa fazenda, isso em 1830, a instalação da fazenda, né? E foi fazenda, depois foi elevada à categoria de vila, depois freguesia, né? Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco, que era o nome original. A então freguesia Nossa Senhora do Carmo começou a chamar a atenção pela sua movimentação. Essa área pertencia ao Amazonas, mas ainda não era um município. O então governador Augusto Ximeno de Villeroy a torna município, em 1890. Isso para poder arrecadar tributos dos produtos que saíam daqui. No dia 9 de julho de 1890, o governador do Amazonas, por meio do decreto número 049, criou o município de Boa Vista do Rio Branco. Conforme o artigo 1º, a freguesia de Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco é elevada à categoria de vila e passa-se a denominar de Vila da Boa Vista do Rio Branco. Isso no dia 9 de julho de 1890. Aí o Villeroy disse, olha, Fábio Barreto Leite, forma uma equipe e vá lá no Rio Branco, naquela vila, naquela freguesia, e dê posse ao primeiro superintendente, que seria o administrador, o primeiro prefeito, chamava-se superintendente, e a 2 intendentes. Está bom. E eles saíram lá no dia 9, chegaram aqui no dia 25. E era rápido demais, até porque a época, em 1890, ainda não havia o avião é de 1909, recente, né? Não havia não tinha estrada, não tinha estrada, não tinha nada. E aí a cidade foi desenvolvendo, chegaram os primeiros, os nordestinos vieram para cá, os cearenses, pernambucanos, alagoanos, depois vieram outras pessoas de outros estados, né? Hoje Boa Vista é uma cidade que é uma miscelânea de pessoas de vários estados que formalizam aqui. E assim, a Vila da Boa Vista do Rio Branco se tornou um município e o seu desenvolvimento se acentuou nas décadas seguintes. E lá de cima da popularmente conhecida como Torre da Embratel, que hoje pertence a Claro, é possível ver uma das principais características de Boa Vista. Bora subir? Esse aqui é um dos lugares icônicos para os boavistenses. A vista daqui de cima é de tirar o fôlego. Boa Vista cresceu às margens do Rio Branco e é a única capital brasileira acima da linha do Equador. No seu início, foi planejada e desenhada pelo engenheiro civil Darcy Aleixo, que remeteu seus traços urbanos à cidade de Paris. Aí não se pensava em ter uma arquitetura, não se pensava em ainda ter uma urbanização. Aí o NH6 olhou para a cidade, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, é o seguinte,
tem que fazer urbanização aqui, não é só fazer vala, matar mosquito não, vamos fazer urbanização, vamos ajudar essa cidade. E fez uma licitação de empresas de urbanismo e arquitetura, engenharia, para vir fazer a urbanização de Boa Vista. Quem ganhou foi a empresa Rio Obras Limitada, que era do engenheiro Daci Aleixo Derenuncio. Ele trabalhou, o Daci Aleixo Derenuncio, em 1944 até 1945, 46, ele ficou aqui com a equipe dele trabalhando, né? Chegou que olhou a cidade, planificou, formou uma equipe e fez um traçado. Então ele imaginou Boa Vista, o centro cívico como fosse meio sol e as ruas irradiando como fossem raios solares, né? Você pode observar bem, todas as ruas partem do centro cívico como se fossem raios. Boa Vista possui os seus patrimônios históricos, como o meu cantinho, que era a sede da Fazenda Boa Vista, tendo sido fundada em 1830. A Igreja Matriz, construída em 1892 pelos monges beneditinos. A Prelazia, construída em 1907, com características barrocas, pertencia à Ordem dos Padres Beneditinos. A Praça Barreto Leite, construída em 1964, localiza-se aqui no Centro Histórico de Boa Vista. O Monumento aos Pioneiros, que foi feito em 1995 pelo artista plástico Luiz Canará. E a Casa do Coronel Bento Brasil, que foi a segunda casa de alvenaria construída aqui, isso em 1888, conhecido como a Casa de Petita Brasil. Bora entrar? Estou aqui com essa obra-prima da natureza, Dona Petita Brasil. E estamos aqui na casa dela, essa casa que é um patrimônio histórico aqui de Boa Vista. E eu quero que você comece falando dela, contando um pouco da sua história pra gente. Compartilhe com a gente, Dona Petita. Primeiro te agradecer, olha, me comparar com uma obra-prima realmente é uma grande responsabilidade. Mas essa residência, ela tem um valor realmente histórico, né? Então, esta casa ela foi feita pelo Coronel Teodoro Bento Ferreira Marques Brasil, que inclusive foi também intendente, que hoje chama-se prefeito, deste município. Ela é histórica porque ela já vem desde quando nós aqui pertencemos ao Grão-Pará. O alicerce é todo em pedra. As colunas permanecem sendo a original, devido à época, você imagina. Nós estamos falando de 1888, nós estamos em 2021. Portanto, 2 anos antes de ser assinado e passado a vila, né, para município. Nós temos que parar um pouquinho assim o tempo e dizer assim, como era Boa Vista? Falar desta casa é falar da história do nosso povo. Veja bem, Haroldo, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a importância da preservação da história. Façam a vossa história, mas não destruam aqueles que vieram com tanto sacrifício. E aqui ficaram, e aqui construíram, e aqui desenvolveram, sim, toda uma história. Um dos braços fortes do crescimento da cidade é o comércio. Na sua história, Boa Vista acumulou centros comerciais distintos. Primeiro, no centro da cidade e depois nos bairros mais afastados. Doutor Getúlio Cruz, como o senhor enxerga essa evolução do comércio da nossa cidade? O governo do território foi crescendo, começaram a chegar aqui unidades militares e o comércio veio se desenvolvendo aí a partir, já tendo como centro a Jaime Brasil. Que também não era só, a Jaime Brasil não era só o centro do comércio, era também o centro de diversão. Na Jaime Brasil existiram os 2 únicos cinemas na época aqui, o Cine Boa Vista e o Cine Olímpia. A Avenida Jaime Brasil, que é o centro, que era por muitos anos o centro comercial aqui. Não existia shopping, então o comércio todo girava em torno ali na Jaime Brasil. A maioria dos comerciantes ali eram cearenses. Instalaram as lojas de tecidos, bijuterias e tal.
Com a migração, foram surgindo novos bairros. Evidentemente, com essa população se localizando, né, à esquerda do que chama hoje a Avenida Venezuela, ou seja, na zona oeste da cidade, o comércio ele foi se deslocando para a Avenida Taide Teve. Então o comércio foi deslocado exatamente isso para atender o povo, que o povo estava morando lá. Foram criando os bairros Asa Branca, Tancredo Neves, foi criando também o bairro Pintolândia, Senador do Campo, porque ali na Pintolândia era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Pintolândias. E foi para lá. Hoje em dia você vê que o comércio está bem forte na área, chama-se área oeste de Boa Vista. Aqui nós temos o leste. E quem é de Boa Vista sabe que os finais de semana são dias de feira. A Avenida Taide Teve possui um grande fluxo comercial de segunda a sábado, mas aos domingos ela fecha e se transforma na Feira do Garimpeiro, uma feira onde você encontra de tudo. Vamos conhecer? E para falar da feira, eu estou aqui com o seu Roberto, ele que já está aqui em torno de 24 anos como feirante. Seu Roberto, conta um pouquinho pra gente, como é que começou a sua história aqui, como é que começou a feira, o senhor já está há tantos anos aqui. Surgiu o nome Feirão do Garimpeiro por causa do supermercado Feirão do Garimpeiro, do Chicão do Garimpeiro. E aí ele, com o supermercado aí onde é o Negreiro, ele abriu exceção para os peixes, para vender peixe na rua. Botou lá, Feirão do Garimpeiro. Tudo prestado de garimpo, ele tinha lá. Era um comércio forte, todo mundo ia lá, cara, vai viajar, não sei o que, para o garimpo, passa lá. E foram criando outros comércios ao lado. E ficou com o Feirão do Garimpeiro, e está hoje lá, a Feira do Garimpeiro, Feirão do Garimpeiro, que hoje é uma feira grande, movimentada. Roberto, depois de tantos anos aqui, fala pra mim, o que define um feirante? O feirante é um homem trabalhador que acorda muito cedo, vem com a sua mercadoria para lutar pela fé. E eu defino o feirante um homem muito trabalhador, lutador. E o comércio ele continua se expandindo, principalmente entre a juventude. Um exemplo é a Isabela, moradora lá do bairro Arraial do Sol, que começou um pequeno negócio. Bora lá conhecer ela? Estou aqui junto comigo a Isabela, dona da Isabela Modas, uma loja que ela começou, né, uma jovem empreendedora, começou a vender roupa. Isabela, de onde é que veio essa sua veia empreendedora? A minha loja sempre foi um sonho, né? Eu comecei minha loja em junho de 2020 e estou até hoje aqui com ela. Comecei vendendo online, ainda vendo online e no final do ano passado eu consegui abrir esse espaço. Isabela, e hoje? O que você está planejando para o futuro? Qual seria o seu próximo passo? O que você está pretendendo fazer? Tenho em mente levar minha loja, né, para todos os bairros de Boa Vista, se Deus abençoar, e quem sabe para o Brasil inteiro. E assim Boa Vista continua em desenvolvimento e cresce para todos os lados. Ao leste, seguindo a Avenida Villeroy. Ao sul, seguindo a BR-174, com direção a Manaus. Ao norte, com os novos bairros na BR-174, rumo à Venezuela. E ao oeste, rumo ao Laura Moreira, conhecido como Conjunto Cidadão. E falando em oeste de Boa Vista, eu estou indo agora conhecer uma jovem brilhante que mora lá em uma das pontas da nossa cidade. Bora lá? Falar de Boa Vista é falar de extremos. E hoje eu estou aqui no residencial Vila Jardim, que faz parte do Cidade Satélite, um dos bairros mais populosos da nossa capital.
aqui no Vila Jardim, eu estou com a Camille, essa jovem atleta da ginástica rítmica, que já é um destaque aqui no estado, já é um destaque na região norte e já é destaque no nosso país. E ela vai contar um pouquinho como começou toda essa história dela. Conta pra gente, Camille. Eu comecei a ginástica com 7 anos, na verdade eu sempre fui muito flexível e eu acabei começando a treinar conjunto para poder competir fora, estadual, nacional, e foi assim que começou tudo depois. E assim, você já compete desde os 9 anos, qual foi assim, você acha que foi a sua maior conquista dentro do esporte? Na verdade, onde eu estou hoje, é o nacional, foi a competição maior que eu já cheguei, mas assim, aqui dentro foi, na região norte, que eu fiquei conhecida de verdade, foi o Artemio Soares, que é em Manaus. Sempre acompanhei a Camille, desde quando ela começou até hoje. Foi quando eu tive amor pela modalidade de ver a minha filha participar, que eu acho muito bonito também, né? Ela sabe, a gente já pegou chuva, já pegou sol para poder chegar nos treinos. E hoje a gente vê, né, o reconhecimento dela de chegar numa quadra e conseguir aquele destaque, subir no pódio, é muito gratificante para mim como mãe, eu me emociono muito junto com ela. E Camille, fala um pouquinho, o que você espera do seu futuro? Né? Qual que é o seu sonho como atleta? No começo, quando eu comecei a praticar ginástica, o meu sonho era as Olimpíadas, só que agora o meu sonho é a seleção brasileira de ginástica. E eu pretendo me formar em educação física para poder dar continuidade. Depois de tanta correria, tá na hora da gente fazer um lanchinho, né? Eu vou chamar meu Uber aqui e eu vou num lanche muito gostoso e tradicional aqui de Boa Vista. Vamos comigo. Seu Ceará, beleza? Tudo bom? Bora lá? Vamos lá. Seu Ceará, o senhor é Uber já há quanto tempo aqui em Boa Vista? Eu optei por ser motorista de aplicativo há 3 anos atrás. 3 anos? E como é que o senhor começou? As contas começaram a ficar muito unidas na geladeira. Conta de água, luz, aluguel, internet, e eu vi que eu resolvi tentar mesmo com algumas pessoas falando que eu ia perder a garantia de uma carteira assinada e tudo, mas eu resolvi arriscar e hoje eu não voltaria para os empregos que eu tive. Ceará, o senhor que passa o dia todo rodando, muita gente entra aqui, igual eu, fica falando pelos cotovelos, mas falando do futuro, o que o senhor espera assim para a nossa cidade? Boa Vista ainda é um lugar bom para se viver, né? A gente comparando com outras cidades, eu acho que a maioria das pessoas que se abrem aqui dentro do meu carro, né? Que a gente é um pouco psicólogo aqui também. A gente espera crescimento, emprego, principalmente emprego. Eu espero uma Boa Vista melhor, com certeza, para todos nós, para as futuras gerações. É isso que eu espero, né? Ceará, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela conversa. Eu que querido? agradeço, meu irmão. Satisfação de conhecer, tá bom? Idem, Grande idem. abraço, valeu, bom trabalho para você. Obrigadão, meu querido. E olha onde eu estou. Vou comer a esfirra mais gostosa da cidade, aqui no famoso Bar do Arnaud, ou a Esfirra do Arnaud. E eu vou aproveitar e vou conversar um pouquinho aqui com a dona Maria das Chagas, ela que é esposa do seu Arnaud e vai contar pra gente um pouco aqui da história do Bar do Arnaud e de como surgiu também a famosa Esfirra do Arnaud. Aqui o Bar do Arnaud, ele é um bar de pai para filho. O pai dele, que é Eliezer Barreto Lira, é um nordestino que chegou aqui há muitos anos e aqui fez essa casa e colocou um comércio e bar. E nós viemos para cá, em mais ou menos em 70, 72, por aí assim, né? Depois, conforme as dificuldades, nós fomos gradativamente mudando um pouco para o lanche, que hoje é isso que vocês conhecem e vê. Dona Maria, como é que surgiu a esfirra?
já era uma receita sua que você fazia em casa ou não? Fez parte também dessa mudança e aí você decidiu começar a fazer esfirra também? Como é que foi isso aí? Fez parte dessa mudança. Mas aí um dia uma amiga minha, ela me ensinou assim, como quem não quer nada, vou te ensinar. Eu aprendi, aprimorei e comecei a fazer para comercializar. E uma das maiores curiosidades foi quando a minha filha viu nas redes sociais que uma pessoa do Rio Grande do Sul e disse: eu quero em Roraima conhecer 3 coisas. Eu quero conhecer a Pedra Pintada, conhecer Tepequém e comer as esfirras do Arnaud. Aí a gente ficou assim impressionado, poxa, mas como pode, né? Então isso assim, foi assim uma coisa impressionante para todas nós. Dona Maria, obrigado pelo seu depoimento, por ter contado um pouco a história do bar do Arnaud, da famosa esfirra do Arnaud. E agora eu vou comer, né? Porque eu tô de olho nessa esfirra aqui, eu tô com fome e vou comer a esfirra do Arnaud, que eu sou fã, gosto demais, tá bom? Obrigado, querida. Da cidade vejo a serra, da serra posso voar. Da terra de Boa Vista, vista boa de se olhar. Esse é um trecho do poema Boa Vista, de Eliakim Rufino. Quando você cria uma cidade, você cria um lugar de memória para as pessoas. Um lugar de sonhos e de esperanças. Mas cada pessoa vive a sua própria Boa Vista. É a sua casa, é a sua rua, o seu bairro, é a sua família e o seu grupo de amigos. Cidades são feitas de pessoas. Boa Vista é um organismo vivo e é sabendo disso que podemos construir um futuro melhor para viver. Boa Vista é uma cidade que acolhe e dá oportunidades para aqueles que acreditam na transformação.